Então, primeiro, boa noite a toda a companheirada que está aqui. Eu estou um pouco assustada depois que descobri, né, a quantidade de gente que tem por essa sala, mas é melhor porque assim a gente engrossa, né, as fileiras da nossa luta. Faltamos, né, mudanças necessárias para a sociedade. Então, eu gostaria inicialmente de agradecer, em nome do Movimento de Mulheres Camponesas, o convite, a confiança, né, e por essa parceria que nossas organizações têm. Então, valorizar esse espaço de debate, de formulação, de dúvidas, para que a gente possa cada vez mais assim avançar, né? A formação é um desses pilares que fortalece nossas ações, que nos direcionam para uma tática e uma estratégia mais acertada, e acredito que está sendo muito bom a construção que as organizações têm feito nesses tempos virtuais. Eu costumo dizer que não há nada de bom da pandemia, que não pode haver, mas o povo, né, sempre vai dar seu jeito de enfrentar as adversidades, de enfrentar os conflitos. E eu acho que, apesar dessas desigualdades do acesso à internet, a gente vai ter vários problemas de internet aqui, e em todos esses espaços que a gente vai fazer assim. Então, acredito que, apesar desses problemas, dessa desigualdade, especialmente para o povo do campo, que mal tem acesso à internet também, a gente percebeu isso nesse nosso processo, né? Acaba que esses espaços mantiveram vivos assim a esperança, né, a luta, minimamente a organicidade das nossas organizações, e assim, mesmo que dessa forma matar um pouco dessa saudade que a gente sente dos encontros presenciais. Daí, dito isso, eu peço que, se eu estiver falando muito rápido, se no processo vocês não estiverem compreendendo, ou se por algum motivo, né, o som falhar, porque é possível, então eu peço que vocês me avisem também. Então, hoje eu tenho uma tarefa, né, de contribuir um pouco com esse tema que, para a gente, do movimento, da Via Campesina também, da CLOC, das organizações que compõem essas organizações, né, muito, é muito caro para a gente, que é o feminismo camponês popular. Então, eu vou tentar fazer uma divisão em dois momentos aí de fala. Nesse primeiro momento, vou tentar historicizar um pouco do surgimento do termo do feminismo camponês popular, e no segundo momento, de forma muito mais breve, trazer essa construção mais para dentro do MMC, né? Um pouco das nossas experiências e do nosso processo, né, de debater sobre o feminismo camponês popular. Acho que é uma tentativa de não me perder assim nesse percurso, mas é claro que eu não garanto que eu não vá me perder. Então, estejam avisadas e avisados e vamos embora, né? Bom, então vamos lá. O feminismo camponês popular, então, é fruto dessa articulação internacional da América Latina e Caribe, através da CLOC, né, que é a Coordenadora Latino-Americana de Organizações do Campo. Aqui também nossa Via Campesina, digo que ela é constituída também pelos movimentos que compõem a Via Campesina, né? É uma organização que aglutina organizações do campo na região da América Latina e Caribe, formando esse movimento, essa articulação internacional de movimentos do campo, né? Vejam, uma diversidade que é o nosso campesinato a nível de Brasil. Agora, imagina isso, né, a nível de região. Então, a CLOC, bem como o feminismo camponês popular, é fruto dessa diversidade, dessa luta de camponeses e camponesas na América Latina e no Caribe. Eu vou dizer também que não vou conseguir acompanhar o chat, porque como eu estou aqui no telefone, então qualquer coisa eu nem sei como, não sei, me dá um toque aí, qualquer coisa, tá bom? Mas por enquanto está tudo ok, não é? Tá assim, no final da aula, Itamara, aí a gente lê as perguntas para você. Tá bem. Então, por enquanto está ok. Obrigado. Então, essa diversidade de povos do campo, das florestas e das águas da América Latina e do Caribe, em 1989, né, se articula em torno de uma campanha de denúncia dos 500 anos de colonização,
conhecido aí como o Encontro dos 500 anos de resistência da América Latina e Caribe. E aí teve outros encontros que sucederam esse, um em 1991 e outro em 1992. Na nossa região, na América Latina e Caribe, né, esse processo é muito importante para os movimentos camponeses, e também há uma movimentação semelhante de articulação de camponeses que acontece a nível mundial, né? Inclusive culmina aí na construção, na formação da Via Campesina, que é esse movimento internacional de camponeses em todas as regiões do mundo, né? Então, a Via Campesina surge como um marco em 1993, e em 94 surge a CLOC. A CLOC hoje é composta, então, por 84 organizações deixa eu me lembrar, acho que 18 países da América Latina. Acho que um elemento assim que para nós, né, sempre apontamos quando a gente vai fazer essa historicidade sobre a CLOC, sobre a Via Campesina, é dizer que na Via Campesina a nossa unidade política ela é pautada na opção pela agroecologia como modo de vida, né, de produção, mas também como ciência e da soberania alimentar, esses dois polos aí, agroecologia e soberania alimentar, entendendo a soberania alimentar como essa articulação necessária entre o campo e a cidade, né, que temos como estratégia dentro da CLOC. Isso também está dado assim para a CLOC, né? Mas aqui há o acréscimo de pensar essa unidade também com a construção do socialismo, porque na nossa leitura, na leitura da região, é que a agroecologia ela não consegue ser o que ela pode ser, né, nesse sistema que é estruturado pela exploração, que é estruturado pelo racismo, pelo patriarcado, né? Então, que é esse sistema capitalista. Então, dentro desse sistema, no nosso entendimento, é que a agroecologia não consegue ser o que ela pode ser. Daí, só para reforçar essa ideia de que na Via Campesina, a nossa unidade se dá através disso, inclusive tendo aí esse elemento da diversidade que é o mundo, né? E na CLOC, trazendo um pouco mais para a América Latina e para o Caribe, a gente também tem como unidade a construção do socialismo. Daí, feita essa historização um pouco mais inicial assim da CLOC, é importante destacar, né, que as mulheres elas se articulam desde o início nesse processo. É muito corriqueiro ver as companheiras mais velhas, quer dizer, mais históricas, né, relatar esse processo de enfrentamento ao machismo, né, a falta de espaço que se dava nesse percurso aí de construção. Ali, já em 1994, no primeiro encontro da CLOC, que acontece no Peru, as mulheres elas se auto-organizaram já nesse primeiro encontro para debater, fazer a denúncia sobre o machismo, né? apontar a auto-organização como esse instrumento de fortalecimento da luta de classes. Então, já nesse primeiro encontro, temos, né, essa construção aí de uma comissão de mulheres da CLOC, né? Ou seja, as mulheres que vinham de movimentos mistos e auto-organizados também, né, elas tiveram de se organizar para ter espaço para poder debater os temas que eram centrais para a CLOC, como a reforma agrária, né, por exemplo, né, e pela falta de espaço, assim, elas sentiram essa necessidade da auto-organização para serem ouvidas, com temas que são tão importantes para a classe trabalhadora como um todo, né, que impacta a vida das mulheres também. E, como a gente sabe, eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso, a reforma agrária é um tema central também para as mulheres. Daí o que acontece, né? Já no segundo encontro ali, que é em 1998, e ele acontece aqui no Brasil, em Brasília, na verdade, só um parênteses, assim, para a gente poder entender essa coisa do salto, né, de 4 anos que eu dou aí. É porque é o tempo em média que acontece os congressos da CLOC para deliberar as lutas centrais aí dos próximos períodos. Então, aqui, ali em 1998, a Comissão das Mulheres, que foi criada, né, em 1994, no primeiro momento, realiza, então, a primeira Assembleia de Mulheres como parte do Congresso, né, como parte do todo. Isso significa muito, né? Significa que essas elaborações da Assembleia de Mulheres será proposta
para o todo da organização, para todos e todas. Serão ouvidas, debatidas nas instâncias. Então, é preciso que haja esse processo organizativo das mulheres para que elas, que travam as mesmas lutas, né, no cotidiano, possam ter incidência na organização. Então, elas vão mesmo questionar, enfrentar várias situações desse percurso, muitas disputas. Isso para a gente entender quanto as coisas, né, são complicadas, são difíceis, quanto o enfrentamento ao patriarcado está relacionado, né, está totalmente relacionado com essa sociedade, assim, com o modelo de sociedade. O quanto o capitalismo naturaliza a dominação dos homens sobre as mulheres, né, e mesmo um companheiro, um lutador, um socialista, uma organização, né, é atravessada por essa lógica patriarcal, machista, e que é no debate, nas disputas, nesse momento que a gente está fazendo agora de formação, que a gente vai compreendendo melhor esse processo, né, e tentando avançar, melhorar. Mas aí, voltando só um pouquinho, ali no Congresso em Brasília, em 98, o tema central, principalmente por ser um pouco depois ali do massacre, né, do Deodorados do Carajás, é o tema da reforma agrária. E, como eu tinha dito antes, esse é um tema central para a vida das mulheres. Somos nós que temos menos terra, que moramos nas propriedades dos maridos e que, na maioria das vezes, nem direito à herança tem. Então, é elas, nesse congresso, que apontam isso. Mas ainda aí, né, nós não usávamos o termo, a palavra feminismo, feministas, né? Para denominar a luta das mulheres, sempre foi utilizado a luta de classes e de gênero, por exemplo, né? Então, o debate do feminismo, ele ainda não está, vamos dizer assim, que posto para a CLOC. Ali, então, em 2001, já na segunda Assembleia, né, nesse caso seria o terceiro congresso mais a segunda Assembleia das Mulheres, que acontece no México. As mulheres já vinham se organizando desde antes, fazendo apontamentos importantes, né, desde a crítica ao neoliberalismo e seu modo de devastar os territórios e a vida do povo camponês, né, até a necessidade de paridade em todas as instâncias da CLOC da Via Campesina. E isso é assegurado já na primeira Assembleia. Pela compreensão que naquele momento, né, se formulava da necessidade de que as mulheres pudessem ter incidência na organização, né? Significava a relação de poder, aí poder incidir também dentro da organização, porque era evidente que elas estavam nos processos de construção de luta, que estavam em todos os espaços, menos nas instâncias mais deliberativas. Então, isso foi assegurado ali já nessa segunda Assembleia de Mulheres, que no caso, o terceiro congresso da CLOC, né? Então, é nesse percurso que as mulheres vão construir aí as escolas de formação, vários processos formativos das mulheres da CLOC, da Via Campesina, nesses períodos aí. Então, são essas escolas de formação da CLOC que dão, em grande medida, muitas contribuições para, vamos dizer, que encher de conteúdo, né, o feminismo camponês popular. E para maturar, claro, debater, existiam muitas dúvidas, existe ainda hoje, né, um processo em construção aí sobre o feminismo, né? Então, isso porque o feminismo, como nos é colocado por essa sociedade, é sempre estereotipado. Então, a imagem que se tem de feminismo é um feminismo ligado às pautas urbanas, é claro, mas que de alguma medida é estereotipado, né? Então acaba que existe aquela imagem de que a mulher feminista é libertina, não gosta de homem, nanana, e claro, ela pode não gostar de homem, mas isso não necessariamente significa, vamos dizer assim, né, que todos os feminismos são pautados por esses elementos. E aí, então, isso era muito complicado de se afirmar ainda dentro de uma organização do campo, né? Mas essas escolas de formação são saltos importantíssimos, saldos políticos importantíssimos, né? E organizativos, assim, para as mulheres.
Então, dali, em 2016, né, acontece, nesse caso, a primeira escola de formação. Acho que é importante demarcar que aqui no Brasil, as mulheres da Via Campesina estavam realizando a ação contra a Aracruz Celulose, né, contra esses desertos verdes, essas produções e que a gente sabe que representam um modelo de morte, né? Ao contrário, a gente está lutando por um modelo de vida, que é a agroecologia. Então, as mulheres fazem essa ação e elas constroem essa ação exatamente no marco do 8 de março, que é muito importante, né? Que, inclusive, para demarcar como as mulheres realizam lutas de enfrentamento às grandes a esses grandes empreendimentos, vamos dizer assim, a enfrentamento ao capitalismo de fato, né, pela perspectiva das mulheres. Então, isso é um elemento bastante pertinente de se perceber nessa ação aí da Aracruz Celulose. E aí, então, é por esses tempos que, de alguma forma, se começa a formular de forma mais sistemática, né, e aparecer a questão do feminismo, ainda como tema, é claro, né, dentro da CLOC. Feminismo camponês popular com essa nomenclatura vai surgir mais posterior, quase 10 anos depois disso, né? E aí já existiam algumas organizações que se diziam feministas dentro da CLOC, inclusive nós. A gente se nacionaliza ali em 2004 e a gente já se nacionaliza com esse entendimento de que éramos um movimento de mulheres camponesas e feministas que lutavam, né, que pautavam a agricultura camponesa. Então, isso já estava muito claro ali na nossa nacionalização, e só que isso não era muito consenso ainda como um todo, né? E hoje é. Então, é esse percurso, mais ou menos, que leva aí a assumir essa identidade de feminismo. Feminismo camponês popular, como eu falei, vem um pouco depois. É muito importante demarcar o nosso feminismo, porque o termo, né, sempre foi muito questionado, como eu coloquei. E aí acaba que a realidade das mulheres do campo, né, de alguma forma, era preciso dizer que feminismo é esse, dar a cara desse feminismo. Eu vou dar mais um salto aí de 4 anos para depois poder voltar um pouco nesse tema aí de que feminismo é esse, né? Aí no congresso ali de 2010, que foi realizado no Peru, as mulheres constroem uma palavra de ordem, na verdade, uma insígnia, né? Uma consigna que eu utilizei, acho que foi logo no início assim que eu entrei no movimento ali por 2014, mas essa palavra era muito forte na época que eu estava, que é a palavra de ordem que diz: sem feminismo não há socialismo, né? E, de fato, essa é uma virada na compreensão de que a nossa luta é feminista, né? Como algumas organizações como a gente, a Conamuri, já defendiam também. E, se vocês se lembram, como eu falei lá no início, temos como elemento de unidade também dentro da CLOC, né, a construção do socialismo. Por isso, essa demarcação de que as mulheres fazem em 2010 é muito importante, né? Porque isso demarca essa compreensão de que o feminismo é parte da estratégia do nosso socialismo também. Daí eu pergunto só um pouquinho se eu estou falando muito rápido, se está dando para compreender, porque ainda vou para os outros elementos. Está tranquilo por enquanto, não é? Eu estou preocupada de não estar aqui aparecendo, e aí acaba que né, fica ruim para vocês também, pessoa falando do lado de cá e não está nem vendo. Mas eu vou seguir aqui. Então, ali em 2015, na Argentina, no Congresso da Argentina, é que, de fato, a gente vai levar o termo para o Congresso, né? Claro, isso já vinha sendo maturado, debatido anteriormente nos processos de formação nas escolas de mulheres, né? Então, em 2015 é que é apresentado o termo feminismo camponês popular, com essa preocupação de demarcar qual era esse feminismo. Tinha a ver com o fato de que também existia outras
outros feminismos pautados pelo mercado, o feminismo liberal, esvaziado, né, do sentido da luta de classes, esvaziado do sentido revolucionário. Então, por isso, essa preocupação da demarcação, para além dos estereótipos do que a gente pode entender aí, né, do que é disseminado, especialmente pelo capitalismo, assim, pelo patriarcado, por muito tempo, por essa sociedade, do que é ser feminista. Então, para além disso, tinha a ver também com esse esvaziamento do sentido revolucionário da nossa luta, né? E aí uma coisa que eu acredito que qualquer uma de nós que vá fazer esse debate sobre feminismo camponês popular vai dizer é que ele não é, que a gente não o entende, né? Que a gente não entende o feminismo camponês popular como mais uma corrente, né? Pertencente a uma onda ou como uma nova vertente do feminismo. Não, é muito mais como a sistematização de nossas experiências, assim. Estamos, de certa forma, nomeando aquilo que já fizemos, já fazemos, né? Que é a luta feminista, porque entendemos o feminismo, né? Com essa centralidade da transformação radical da sociedade. E lutar pela transformação dessa sociedade, essas mulheres, né? Mulheres indígenas, negras, quilombolas, de toda a região aí da nossa região, entendo região aí como América Latina e Caribe, é o que elas fazem, que fizeram a vida toda. Então, é isso que temos entendido como feminismo camponês popular, né? Camponês para demarcar, inclusive, como eu falei, essa luta das mulheres do campo, das florestas e das águas, e popular porque é a luta popular que dá forma ao nosso feminismo, né? A luta pela soberania alimentar, a luta pela reforma agrária, a luta pelas sementes, a luta pelo território, a luta pela não violência contra as mulheres, né? A construção da agroecologia, enfim, todo esse processo de luta do povo, de luta dos camponeses, das camponesas, que constitui o que é o nosso feminismo. Por isso que a gente não entende como uma vertente, como uma corrente, mas como essa síntese, essa sistematização das nossas lutas. Então, é isso, tentando trazer essa síntese, né? A partir desse congresso ali da Argentina, em 2015, se intensifica muito o debate em torno do feminismo camponês popular a nível internacional, claro, com as escolas, com as formações, tudo, mas também nessa construção para dentro das organizações. Então, é nesse período aí, inclusive, que a gente vai construir, mais à frente eu vou falar um pouco disso, a gente construiu 3 seminários sobre feminismo, 3 seminários internacionais sobre feminismo camponês popular, né? É a partir daí, então, que as organizações voltam para debater junto à sua base, junto aos seus movimentos, né? Essa elaboração que está sendo feita já há muito tempo, a construção que vai sendo feita há muito tempo aí, por toda essa região da América Latina e do Caribe. Daí, assim, eu vou falar um pouquinho mais rápido sobre essa questão do último congresso, porque poderia até nem trazer ele aqui, mas ele traz um elemento muito importante, assim, em especial por essa nova virada, e novamente, né, com a palavra de ordem, né? Então, ela apresenta uma revirada, assim, do entendimento que já tinha sido importante, né? Quando antes a gente dizia sem feminismo não há socialismo, para demarcar que não é possível construir o socialismo se a gente não construir a partir também, né, da libertação das mulheres. Só que agora, em 2019, no Congresso em Cuba, atravessada por esse debate, né, da Venezuela, de Cuba, da Nicarágua, como esses horizontes a se perceber como experiências propositivas, né, essa palavra de ordem, ela muda, né, de sem feminismo não há socialismo, para com feminismo construímos socialismo. Então, aqui, nossa construção feminista já está colocada dentro da organização. Isso é uma virada das mais ricas, né, das mais importantes aí nesse período. Aí hoje tenho várias derivações aí, né, com violência não há feminismo. Chega, como é a palavrinha de ordem da agroecologia que eu esqueci agora?
Só lembrei dessas porque está anotada aqui. Mas tem outras variações aí dessas palavrinhas que foram, né, sendo construídas a partir dessas. Mas ela tem isso, ela tem uma historicidade, assim, ela carrega o peso. Essas duas palavras carregam um peso muito importante para esse elemento da construção do feminismo dentro da CLOC, né? E aí, claro que eu vou pular alguns elementos, mas acho que é natural nesse processo virtual. Daqui a pouco a gente vai abrir mais para o debate, e aí qualquer coisa que não tenha ficado muito, né, muito bem explicado, ou que eu saiba, porque às vezes a gente também não sabe, mas que eu saiba trazer os elementos, eu posso fazer isso em outro momento. Mas, assim, em linhas gerais, né, eu fui tentando seguir esse percurso para apresentar como se deu o surgimento do termo do feminismo camponês popular. Daí a minha tentativa agora, nesse próximo ponto, trazer, e claro, de forma mais breve, esses elementos dentro do MMC, né? E claro, algumas coisas vão se repetir aí, inclusive porque as histórias meio que se confundem, mas assim, inicialmente dizer que para nós, né, nomear como feminismo camponês popular deu muito mais unidade e clareza, assim, de que a nossa luta, né, nossas lutas sempre foram lutas feministas, mesmo quando não usávamos esse termo, assim, né? Então, eu sempre me lembro da minha dirigente, a Michela Calassa, que algum de vocês devem conhecer aqui, minha dirigente, minha amiga, ela, quando vai falar sobre isso, ela quase sempre traz um exemplo de quando ela estava fazendo a pesquisa dela de mestrado com camponesas, né, da Paraíba, e que era muito difícil o reconhecimento como feminista, né? E que esse reconhecimento como feminista se dá na luta concreta. Porque a luta pela terra, por exemplo, pode ser uma luta feminista, né? A luta pelas sementes, pela agroecologia, em especial pela agroecologia, né? Pelos direitos de produzir sem veneno, são coisas que passam aí pela mão das mulheres organizadas. E aí ela relatava de uma camponesa que não se dizia feminista, né? Mas ao longo do tempo foi dizendo que se lutar, esse é um exemplo, né, que ela coloca, se lutar pela terra é luta feminista, então ela é feminista, então eu sou feminista. Então, o reconhecimento se dá através, né, dessa luta concreta. Acho que esse é um exemplo, assim, bom para ilustrar o que a gente já colocava antes, né? Já dizíamos antes, que o feminismo camponês popular é o nome, assim, é nomear o que a gente já faz, aquilo que já fazíamos, é uma sistematização das nossas experiências, né? E aí, diante dessa construção em torno do feminismo camponês popular, nós, enquanto movimento, construímos assim muitos processos formativos bem importantes, assim, internamente. Acho que vale destacar como a gente pensou inicialmente essa descida, né, para toda a organização, que era inicialmente, a gente fez 3 seminários internacionais aí, com a participação de companheiras de outros países, mais da região, que pudesse contribuir, né, com esses elementos também que a gente tinha construído de forma mais abrangente. E aí, esses 3 seminários internacionais, que eu vou me lembrar a data, mas acredito que seja 2015, 2016, 2017, ou 2017, 2018. É por aí. Mas depois eu posso até mandar para vocês, mais ou menos nesse sentido. Assim. Daí, desses seminários internacionais, né, vem os seminários regionais, os estaduais, as plenárias nas bases, nos municípios. Então, esse processo que sistematizamos, assim, tem uma cartilha, acho que o link, ela está no nosso site, posso depois, acho que a Luna Mar, eu acho que eu vi ela por aí, ela pode compartilhar o link do nosso site aí, que lá tem o material, tem uma cartilha sobre o feminismo camponês popular, que foi, de alguma forma, né, essa síntese daquele primeiro momento que a gente construiu, ela tem em PDF, também foi distribuída para as nossas bases, assim, é uma cartilha bastante interessante, importante. Eu finalizo já, eu vi aqui, viu, os 5 minutos.
E aí, mais recentemente, a gente também lançou, acho que o ano passado, a gente lançou um livro chamado Feminismo Camponês Popular. Eu até estou com ele aqui, queria mostrar para vocês, mas né, a vida é dura, senador, e é impossível com essas tecnologias que a gente tem. Daí a gente lançou esse livro no ano passado, pela expressão popular também, ele traz muitas reflexões importantes, inclusive um esforço assim, né, das camponesas de trazer esses elementos de várias regiões. Então, o livro é escrito com várias experiências de várias regiões, é bem interessante. E aí, então, eu entro no MMC, acho que um pouco antes desse processo aí, dessa construção do nome, de internalização, vamos dizer assim, do feminismo camponês popular. Eu acompanhei bem esse processo interno, então, acho que para a gente, que já se nacionaliza ali em 2004, se dizendo feminista, eu tenho uma impressão, e aí eu vou meio que tentar encerrar com isso também, eu tenho a impressão de que foi uma tarefa um pouco mais fácil, né? Foi mais tranquilo de assumir isso. Em especial porque o debate sempre foi feito em torno das lutas que a gente já fazia. A luta por um modelo de agricultura camponesa, a luta pelas sementes, inclusive agora a gente está com uma... A gente lançou em 2019, antes da pandemia, a campanha nacional Sementes da Resistência, entendendo aí essa articulação, né, das sementes como sendo patrimônio dos povos a serviço da humanidade, que inclusive é uma campanha da Via Campesina também. Então, nessa articulação, a gente lançou a campanha e ela acabou tendo vários percalços por causa aí da pandemia, que logo em seguida aflora, né? Mas a gente tem várias experiências dos estados bastante positivas, propositivas para compartilhar. Eu, inclusive, tinha preparado um material para compartilhar com vocês, mas aí é isso, meu computador está todo travado, e eu acho que é isso, eu encerrei o meu tempo também, não foi? Eu falo muito, se vocês deixarem. Isso, perfeito. Perfeita. Muito obrigada pelas suas palavras. O chat está aqui bombando de perguntas. Daqui a pouco a gente traz essas perguntas para você. Depois dessa próxima rodada de fala, né, do Matheus. E a gente vai... Mas se já quiser dar uma olhada aí no chat, tem várias perguntas e várias informações também. O pessoal está contribuindo bastante. Agora, nesse momento, eu chamo Matheus Ferreira Machado, que ele que é técnico em agropecuária e representa os guardiões da socioagrobiodiversidade da ICRAMA. Matheus, está por aí? Opa, boa noite. Boa noite, companheiro. Estão me ouvindo? Sua, toda sua. Tá, obrigado. Bem, antes de começar, né, a falar um pouco, queria falar uma frase de Santo Agostinho, tá? Tá bom. Tá, nessa Colocar o frase fone diz mais perto. Tá. Tem que colocar... Isso, está baixinho. Mas se puder... Tá, dá para me ouvir agora? Tá melhor? Está um pouquinho melhor, mas ainda está abaixo. Peraí. Isso, o pessoal também está falando que está baixo. Talvez seja... Tá melhor agora? Melhorou, não sei se... Talvez não sei seja... Tá ótimo. Para começar, né, tem uma frase que eu quero dizer de Santo Agostinho que diz o seguinte, né, que mesmo que tenha feito uma longa caminhada, sempre haverá mais uma caminhada para percorrer, né? Então, levando em consideração a isso, né, a escola ECRAMA, que é uma escola de formação para jovens agricultores da comunidade rural da Amazônia, né, que teve a sua participação a partir do ano de 1999, né, que orientou
sua linha pedagógica, né, para responder às demandas ambientais, econômica, culturais, sócio e política organizacional, né? Então, os pais dos agricultores, né, que os futuros agricultores, vamos dizer assim, tiveram essa demanda, né, porque se preocuparam que o que poderia se acontecer, que os filhos estavam indo todos para a cidade, né, e não tinham esse retorno, não estava tendo esse retorno sobre os seus filhos voltarem da cidade, né? Então, levando isso em consideração, a Escola ECRAMA ela teve a sua participação já a partir daí, né? Na amplitude que essa opção traz, buscou mobilizar e também incentivar práticas de produção sustentáveis, né? Com salvaguarda de sementes tradicionais, que nesse caso, né, são as sementes que a gente trabalha, né? No ano de 2023, com a segunda turma do ensino fundamental, o trabalho de troca e multiplicação de sementes se expandiu, né, com 63 comunidades e 12 municípios do Nordeste paraense, né, hoje na Escola ECRAMA, nesse caso, né. Encontra-se sementes e plantas que são utilizadas para adubação, que são exemplos delas, né, que a gente usa para a adubação, que nesse caso é a crotalária, a leucena, a mucunanã, feijão guandu, né, também temos a chame-crista, titônia, entre outras espécies, né? Também como tubérculos, raízes e rizomas, né? Essa variedade de milho, né? Também temos o calpi, né? Que é o feijão manteiguinha, o feijão preto, o feijão guaribinha e o feijão guaribano, né? E há também sementes de plantas frutíferas e oleosas de madeiras, como exemplo, nós temos um exemplo bem clássico, né? Que nesse caso a gente tem de madeiras como exemplo frutíferas e oleosas, que é a madeiras, a exemplo, a andiroba, né? A graviola, o cumaru, o araticum, né? O jambo rosa, a jaca bolinha também, né? A laranja da terra, a pupunha, né? E também espécie de citros, né? Temos manga, ginja e das plantas comestíveis regionais, que nesse caso que tem plantas regionais e não regionais, né? Que destacam-se como a favaca, a chicória, o cariru, o cipó-alho e o cubil, também como o jambu e o vinagreira branca e roxa, tá? Assim como a taioba, a moringa e o Ora nobis, como também a chaia, que é uma das plantas que a gente pode substituir, na verdade, né, como o couve, né, que poucas pessoas talvez conheçam a chaia, né? Então, em uma horta de plantas medicinais, né, e nesse caso de espécie da flora amazônia, tá? Que se associa ao paisagismo das espécies nativas e ornamentais cultivadas. Então, o nosso sistema, o nosso trabalho na Escola ECRAMA, nesse caso, né, ela vem direcionando esse método, essa metodologia de trabalho, tá? Que vem se desenvolvendo um valoroso trabalho realmente pelos participantes, por professores, tá? Pelos estudantes, pelos agricultores e agricultoras da nossa região, né? Que nesse caso são participantes do cursos que acontece que a escola vem promovendo em parcerias, né? E integração com organizações de base da Rede Bragantina, tá? São movimentos sociais que representam o território e outros estados da Amazônia, né? Tá? Nesse caso, o valoroso trabalho que está contribuindo ao desenvolvimento da agroecologia e economia solidária, tá? Entendemos que sementes tradicionais, né, são aquelas sementes que sempre estiveram com os agricultores, né, e agricultoras desde o início, né, de seus trabalhos, né, que refere a sementes adaptadas às nossas condições climáticas, né, ambientais também, né, de cada região e aos seus aspectos de sistema de produção, sempre atendendo, né, as necessidades e as demandas da agricultura familiar, tá? Então, são sementes introduzidas, né, nesse caso, sementes
que foram introduzidas a partir do momento da Revolução Verde, né? Então, essas sementes são modificadas e manipuladas, né? Então, já estão sendo introduzidas essas sementes vamos dizer assim, pelos grandes empresários, grandes pessoas que estão trazendo, né, nesse caso. Não se trata apenas de grande quantidade, né, mas também de rica variedade, né? Então, o agricultor em si, ele tem que ter uma grande variedade, né, seja as plantas ornamentais, seja plantas frutíferas, seja os seus rizomas, né? Então, ele tem que trazer essa autonomia, né? Então, o papel da escola é mostrar que o pequeno agricultor ele tem que ter essa autonomia, né? Com as sementes deles que ele vem plantando de ano após ano e passando em geração, né? Então, a Escola Ecrama, em conjunto com membros da Rede Bragantina, que nesse caso são cooperativas, associação, né, grupos não formais, vem promovendo o diálogo com agricultores e agricultoras familiares, né, organizando governamentais e não governamentais. E movimentos sociais também, né, sobre a viabilidade de estrutura, né, atividade de multiplicação de sementes e mudas. Tá? Então, a escola ela vem trabalhando nesse sentido, de multiplicação, né, nesse caso, os guardiões, que já é uma parte deles, né, que a gente vem trazendo esses objetivos, que é resgatar e salvaguardar também, né, variedades de semente, como semente de arroz, de milho, de feijão e espécies frutíferas e florestais e medicinais, que nesse caso, né, essas principais sementes e seja elas uma grande variedade, elas estão se perdendo, né, estão desaparecendo do sistema de produção dos agricultores. Então, o papel da Escola Ecrama é resgatar essas sementes, né, e colocar até os agricultores para que eles possam ter essa autonomia dessas sementes de ano após ano, né? Então, esse trabalho se desenvolve e se expande a variedade de atividades de formação realizada pela escola e na partilha com grupos de agricultores, né, pastorais, sociais, instituições públicas que promovem, né, visita, vivência e também intercâmbio na escola. Então, todos esses grupos vêm até a escola não só para ver esse trabalho, mas também para viabilizar, para conhecer esse trabalho que a escola tem, né? E assim expandir cada vez mais esse trabalho que a escola vem desenvolvendo. Tá? E no ano de 2015, né, os jovens agricultores, estudantes do ensino médio da Escola Ecrama, apresentaram também para exposição e trocas 15 variedades de sementes frutíferas de trabalho, tá? No 4º Congresso Brasileiro de Agroecologia, nesse caso o CBA, que aconteceu em Belém. Tá? E também em 2016, a escola realizou a primeira edição do curso de Agroecologia e Cidadania, onde as sementes crioulas foram incluídas como parte do conteúdo. Tá? E, nesse caso, essa parte do conteúdo da escola que teve essa programação, né? Então, ela vem formalizando, tá? Esses conteúdos e programáticos. Tá? Um grupo de jovens também participou da 5ª edição do CBA, que aconteceu em Brasília no ano de 2017, que apresentaram artigos técnicos dessas experiências, foi sementes tradicionais, também agroecológico, né? Então, a partir desse momento, de 2017, foi o ano também que eu entrei na Escola Ecrama, que eu vim conhecer o trabalho da Escola Ecrama, né? Que eu sou filho de pescador, tá? De Marudá, daqui da região norte. Então, quando eu conheci a Escola Ecrama, né? Então, eu vi esse lindo trabalho, né, de multiplicação das sementes, como guardiões, né? Então, a partir de 2017, eu vim aprender as técnicas de agroecologia, então me empenhei para que eu pudesse também fazer parte
desses guardiões, né? Então, depois eu estudei para fazer a formação de técnico e continuar esse trabalho junto com a escola, né? Em relação aos guardiões da sociobiodiversidade, né? Este título vai além do que o prêmio, né? É o real conhecimento de que o projeto é importante e válido para a manutenção e conservação da soberania, segurança alimentar também e nutricional, né? Então, além do que a gente pode ver que trata de semente, trata não só de sementes, né? Mas também da saúde, né? Da segurança alimentar e nutricional. Então, a partir desse momento, né? Que aconteceu esse evento em 2017, que foi o CBA, né? Então, eu fui indicado pelo grupo de mulheres Erva-Vida, que se encontra em Marudá, que trabalha com plantas medicinais, né? Então, eu já tinha uma convivência sobre as plantas medicinais, eu já tinha essa experiência com as plantas medicinais e artesanato. Então, a partir daí, né, eu fui conhecer a Escola Ecrama para que pudesse desenvolver ainda mais esse trabalho com as plantas medicinais entre famílias, né, pescadores e pescadoras, tá? E em 2022, na quinta edição do curso de Agroecologia e Cidadania, contribui com a construção de conhecimentos agroecológicos. Refletimos a importância de incluir a dimensão econômica e cultural iniciativas de mulheres agricultoras que, além de seu trabalho na produtividade, são guardiãs também dos saberes e culturas alimentares na preparação de alimentação, tá? E resignificando, né, o uso da mandioca, macaxeira, pupunha, né, entre como o tucumã, o cará, o cacau e entre outras espécies também que geralmente a gente costuma ter somente aqueles produtos, né, e usar somente daquela forma, que no caso do tucumã, que geralmente a gente usa somente para suco. Então teve esse processo que nesse caso esse trabalho ele veio através das mulheres, né, que no caso é fazer a farinha de tucumã. Nesse caso elas tiveram a grande importância, né, nessa parte da agricultura, não somente da produção, mas também da alimentação, né? Então, nesse processo de aprendizagem, o nosso grupo de guardiões da agrobiodiversidade, né, associação, no caso, associa a memória, né, biocultural e interagindo com também interracional e homem, mulheres, a missão de educar e organizar a população, né, no caso com esse trabalho da escola que é da Escola Ecrama. Então a Escola Ecrama ela faz esse trabalho, né? Ela busca os jovens, né, como agricultores, né, para que eles venham conhecer esse trabalho da Escola Ecrama e pôr em prática, né? Para ter, como disse logo no início, ter a segurança, né, alimentar, né, ter as suas sementes, ter a sua própria autonomia. Então, a Escola Ecrama, ela praticamente trabalha como se fosse uma peneira, né? Então, a partir dos cursos de agroecologia e cidadania, vem vários jovens, né, que muitas das vezes já estão desanimados sobre a agricultura no campo, né? Então, a escola mostra esse trabalho, que nesse caso é os trabalhos de agroecologia, trabalha com essa metodologia para que eles entendam que a agricultura familiar ela não é só um nome, somente trabalho, né? Mas ela sim tem a segurança, tem a autonomia, né? Na parte nutricional, né? E entre outros aspectos. Então a escola Ecrama ela pega esses jovens e vamos dizer assim, e a gente faz um processo para que a gente entenda que a agricultura familiar ela é muito importante para a nossa sociedade no geral, né? Então, agricultores e agricultoras, né? Agricultores e agricultoras trabalham nesse sentido, para que a gente não perca a nossa cultura, não perca o nosso método de vida, assim como também não se envergonhe daquilo que a gente né? Seja filho de pescador, de agricultor, seja do jeito que for e como trabalha. Então, a gente tenta
buscar esses jovens para que eles possam aprender a dar valor à sua própria cultura, né? Que nesse caso, como eu tinha citado logo no início, que as sementes hoje em dia elas já estão se perdendo, aquela cultura, os artesanatos, né? Então a escola ECRAMA ela trabalha nesse sentido de resgatar essas culturas que estão se perdendo, que é para buscar cada vez mais agricultores, né, filhos de agricultores, para que entendam que existe uma forma de trabalhar com a agricultura familiar e ter uma segurança alimentar, ter a sua renda também, né? Então, os agricultores, os filhos de agricultores, eles vêm para essa escola ECRAMA para que a gente venha dar um significado à agricultura familiar, que nesse caso é mostrar as práticas, né? Assim como a gente faz esses trabalhos na escola, que nesse caso o trabalho na escola ECRAMA a gente aprende a fazer adubação orgânica, biofertilizante, a gente aprende a questão de enxertia, poda, né? A gente aprende também a parte política, né? Sociocultural. Então, é necessário entender toda essa dinâmica, né? Que nesse caso a agricultura, né? Ela tem que estar em conjunto, né? Ela tem que estar em conjunto com vamos dizer assim, uma comunidade como um todo, né? Então, a comunidade como um todo, elas todas juntam, assim como que hoje em dia a gente não se vê mais a questão dos mutirões, né? Então, a gente fala também sobre os mutirões, a importância dos mutirões, porque hoje já se perdeu esse significado do mutirão, né? Que é trabalhar em coletivo. Então, a escola ECRAMA ela dá um significado para o trabalho em coletivo, o trabalho funcionar, né? Então, a gente precisa de uns aos outros, né? Então, a gente aprende sobre todas essas práticas, né? Cobertura de solo, biomassa, né? A gente usa o material que eles têm, né? Nesse caso, nas comunidades deles, que no caso a bananeira, a engazeira, que geralmente a gente costuma perder esse material todo, né? Costuma comprar de fora adubações químicas, né? E outros tipos de inseticida. Então, a escola ela ensina o tipo de como se fazer a adubação, né? Qual o tipo de adubação, como eu devo usar, né? E qual é o inseticida e o herbicida para aquele tipo de trabalho, né? Então a gente usa os próprios trabalhos dentro da escola ECRAMA, por exemplo, como o cipoalho, né? Que a gente ensina como fazer o preparado para formiga, né? Ensina a fazer o preparado para aquele tipo de inseto praga. Então, a escola ECRAMA ela faz com que o agricultor se sente mais autônomo em relação a isso, para não ter que estar buscando os insumos de fora, né? Então, é um trabalho que tem que praticamente continuar. Então, nós formamos um grupo, é um grupo no WhatsApp, né, que é justamente para isso, para os agricultores, filhos de agricultores, postarem o que eles têm como prática e também aquelas sementes que muitas das vezes um tem, o outro não tem. Então, é necessário para que isso se aconteça, né? Para que haja essa troca, haja um intercâmbio entre comunidades, entre agricultores, também entre técnicos, entre professores da área, né? Então, isso é um papel muito importante da escola ECRAMA, e nesse caso, trazer o conhecimento técnico, né? O conhecimento que, vamos dizer, que a gente aprende na universidade, então a gente juntar esse conhecimento do popular, né? E o técnico, que assim a gente tem que andar juntos, né? E também trabalhamos, a escola ECRAMA, com os biofertilizantes e também o EM, né? Que quem não sabe, o EM é o micro-organismos eficientes. Então a gente faz com que a gente tire da natureza, né, esse todo material e use a própria natureza ao nosso favor, né? Assim como também a homeopatia, né, que é um trabalho usado para pegar o próprio material para usar contra aquela situação, tá? Como, por exemplo, a homeopatia
de formiga, né? Então, muitas das vezes a gente vai atrás de soluções de produtos químicos, enquanto a gente usa o próprio inseto praga, né, contra aquela própria situação que está acontecendo, que é uma infestação, que é o desequilíbrio dentro da natureza. Então, a gente ensina para que não há o desequilíbrio dentro da natureza, né, mas que a gente possa ver que esse desequilíbrio acontece porque a gente mesmo não sabe entender a natureza, não sabe o que está acontecendo, né? Então, a escola ECRAMA, ela traz esse significado, né? Ela mostra essas práticas para que o agricultor entenda que tem como trabalhar em conjunto com a natureza, né? Então, os alunos, eles veem o sistema de SAFs, sistema agrossilvio-pastoril também, né? Para que eles possam ter o sistema de SAFs como frutíferas, também com plantas, também com árvores de madeiras, né? E também com animais dentro de criação, como a galinha, né? Que é, no caso, a galinha caipira, né? E também outras espécies, né? Como o suíno, entre outros, que a gente pode estar trabalhando na Escola ECRAMA. Então, a Escola ECRAMA, ela tem esse trabalho de fazer essa peneira, né? De buscar esses agricultores, de mostrar o valor que tem, né? Que, no caso, a agricultura, ela tem um grande valor. Então, mostrar que essa mãe terra, ela tem muito a nos oferecer. Então, como ela tem tudo a nos oferecer, a gente tem que saber trabalhar com ela, não envenenar ela, né? Não fazer dela somente um instrumento, somente para nos usufruir, né? Mas também devemos contribuir com ela, né? Então, fazer a adubação correta, usar os próprios insumos que a natureza nos dá, para que a gente possa trabalhar e ter uma harmonia com essa dimensão, né? Assim como os artesanatos, assim como todo esse material, né, da segurança e soberania alimentar que a gente tem a trabalhar na Escola ECRAMA. Então, nesse caso, como eu tenho dito, né, eu entrei na Escola ECRAMA em 2017, eu não sabia nada sobre agricultura, porque meus pais são pescadores, né? Nesse caso, eu sabia de pesca, sabia como pegar siri, como pegar sarnambi, como pegar entre vários outros tipos de material, mas era só buscando esse material, né? Eu não tinha um entendimento de que a gente tem que deixar a natureza se regenerar, temos que deixar a natureza trabalhar também, né? Ir buscar o caranguejo e vir trazendo filhote, vir trazendo tudo. Então, quando eu cheguei na Escola ECRAMA, eu tive uma percepção de que a gente também somos uma parte da natureza, não somos separados como seres diferentes, né? Então, a gente tem que trabalhar em consórcio, em conjunto à natureza. Então, esse é o papel da Escola ECRAMA, é trabalhar o social, é trabalhar as técnicas, é trabalhar o conhecimento popular e as culturas para que elas não possam se perder, como as plantas medicinais, né? Não só também ter as plantas medicinais, mas como o seu uso também, né? A gente devemos aprender a usar, a saber para que serve cada tipo de elementos que a natureza tem a nos oferecer. Esse é o esclarecimento sobre a participação da Escola ECRAMA. E o meu trabalho com os alunos é fazer a troca de conhecimentos, né? Porque a gente não vem para ensinar, mas a gente vem para trocar conhecimentos, né? Porque os agricultores em si, eles têm muito conhecimento. Então, é muito importante isso, a gente entender que tem que existir essa troca de conhecimento, esse intercâmbio. Então, é esse o papel que a escola tem, que é maravilhoso esse trabalho e que possa continuar mais ainda, tá? Eu já vi aqui que deu o meu limite e deu para esclarecer bem claro sobre essa situação, né, sobre o que a escola tem a nos oferecer, assim como a Rede Bragantina em si, em trabalho em coletivo, tá? Obrigado, Matheus. Foi no tempinho. Sua experiência é muito rica. Todo mundo aqui lhe elogiando bastante. Agora você vai parar um pouquinho e dar uma lida no que o pessoal falou, mas todo mundo comentou, acompanha toda a sua fala. Parabéns pelo trabalho. Parabéns à escola também, né? Não é em todo canto que tem uma escola familiar agrícola que faz uma escola familiar agrícola e também uma escola que faça tanto quanto essas escolas fazem, né? Obrigada pela sua palavra.
Daqui a pouco a gente chega com as perguntas, aí se você já quiser dar uma olhada nas perguntas, né, já já a gente traz elas. Agora, a gente vai ter um tempo com a companheira Ana Maria, trazendo um pouco da perspectiva do MCP Sergipe. Ana Maria está por aí? Tô sim. Oba. Vocês conseguem me ouvir bem, sem nenhum tipo de microfonia, de eco? Tá Sim? perfeito. Pronto, massa. É que eu tô com 2 logins aqui. Então, gente, boa noite, né? Primeiro, assim, queria, né, já de antemão, falar da felicidade, né? Que é poder compartilhar um pouco da nossa experiência, né? De Sergipe, né? Especialmente na comunidade da qual faço parte, né? E vou compartilhar um pouquinho, alguns slides aqui, né? Vocês me falam se está aparecendo, né? E para a gente ir conversando um pouquinho sobre o que é, né? De fato, essa biofábrica e como ela também dialoga com essas outras experiências que a gente escutou aqui hoje já, né? Então, deixa eu só procurar aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Só um momentinho, viu, gente? Vocês estão vendo aí as imagens? Já? Aqui está abrindo ainda. Está abrindo, né? Isso, está iniciando. Talvez esteja demorando por conta da internet, não? Eu estou tentando aqui ver se eu consigo. Tá bom. Ou tentar compartilhar de novo, né? Isso, talvez seja melhor. Isso. Aí. Agora tá, né? Agora ficou muito mais. Então, gente, vou tentar colocar só uma tela aqui, rapidinho, viu? Porque eu sou meio... Não sou a melhor pessoa, né? Para isso. Mas eu vou tentar aqui. Vocês conseguem ver assim, dessa forma? Sim, aqui dá para ver tranquilo. Pronto. Então, eu vou tentar por aqui. Então, gente, a ideia, assim, era a gente trazer um pouquinho, compartilhar um pouco, né? Do que é essa nossa experiência, né? Aqui na nossa comunidade, né? De produção de insumos agroecológicos, né? Insumos, né? Como um todo, porque a gente compreende que
não são só adubos, né? Não são só defensivos naturais, né? Mas a gente também, né, caminha, né, com a produção da semente crioula, né? Enquanto grupo de jovens também nos desafiamos aí a produzir as sementes, a produzir alimento, né, de qualidade, alimento saudável. E aí falar um pouquinho assim, né, de qual foi, né, essa nossa, de onde surgiu, né, essa nossa necessidade e a ideia, né, de uma biofábrica para produzir adubo orgânico, né, defensivo natural, né. Enfim, ela parte bastante dessa nossa necessidade, né, de construir a nossa soberania alimentar, de construir a autonomia camponesa, né, e superar, né, algumas dificuldades que aparecem nesse caminho, né. Então, uma grande dificuldade que muitas vezes os agricultores, né, agricultoras, né, encontram, né, é para conseguir, ao mesmo tempo que estão fazendo a sua produção, né, cuidando das suas roças, também, né, terem um tempo, né, para produzir o adubo orgânico, para produzir o defensivo natural. Às vezes, né, o problema de, por exemplo, uma praga, né, o problema de adubação, ele precisa ser resolvido rápido, né, e a gente tem seguindo essa linha, né, dos adubos orgânicos, né, defensivos naturais, a gente sabe que exige um pouco, né, de tempo, né, e um preparo antecipado, né. Então a ideia do grupo, né, é poder ofertar, né, esses adubos, esses defensivos, né, já prontos, né, de uma forma que aumente essa praticidade, né, para os agricultores, para nós também, né, para a nossa produção e para as comunidades, né. Aí eu vou... E aí, né, essa ideia ela surgiu também, né, falando um pouquinho do histórico, né. A gente tinha, né, constituiu aí uma rede sustentável de produção de grãos, né, de Sergipe, né. Então, dentro disso, a gente conseguiu, né, fazer uma parceria com o Sebrae, né, aqui em Sergipe, para algumas oficinas, né, e uma dessas oficinas foi justamente sobre produção de insumos agroecológicos, né, onde a gente, né, pôde, né, fazer, né, na prática, né, alguns grupos do MCP puderam ter essa prática, né, de como é que prepara um EM, por exemplo, né, como o Matheus trouxe aqui, né, alguns exemplos, né, como é que prepara um bocache, como é que prepara um querobão, uma calda viçosa, uma calda bordaleza, né, como é que a gente prepara isso, né, e onde a gente encontra também, né, esses materiais para a produção, né, desses insumos. E aí, essa imagem que vocês estão vendo aí é de um dos materiais que a gente utilizou, né, um folder, né, com receitas básicas, né, e nessas oficinas com o Sebrae a gente fez essa prática, né. Então, aqui nessa imagem a gente está justamente produzindo o bocache, né, o bocache é um adubo fermentado, né, ele é um super adubo, na verdade. E só para confirmar aqui, vocês estão conseguindo ver o material? Ah, sim. Que apareceu alguém aqui falando que não estava conseguindo ver. Posso sim socializar, viu? Então, a gente, nessa imagem aqui, a gente está produzindo o bocache, né? Que é um adubo fermentado, um adubo que a gente, né? Na verdade, é um composto de vários adubos, né? Vai a torta de mamona, vai o soro de leite, vai açúcar mascavo, né? Uma fonte de açúcar, né? Enfim, e a gente prepara, né? Ele espera um período de 30, 40 dias até ele ficar pronto e depois a gente aplica, né? Nas nossas roças, né?
Então, nessas oficinas, né, com o Sebrae, foi um momento em que a gente começou a despertar o interesse, a se apropriar também desses conceitos, né, que a gente já debatia antes no movimento, mas que ainda não tinha tido essa prática, né? Então, a gente, a partir desse momento, né, deu esse passo dessas oficinas, a gente também abriu um pouco a nossa mente para compreender como utilizar esses adubos e também tivemos uma provocação, né? Nesse momento a gente teve uma provocação que foi justamente de produzir esses adubos numa escala maior, né? Uma escala que pudesse atender não só a nós do grupo, né? Mas que pudesse atender os mais diversos agricultores aqui das nossas comunidades, né? De Sergipe, enfim. E daí a gente conseguiu, né? No ano seguinte, né? A gente conseguiu, através de um projeto, né? Um edital do Fundo Casa Cidades, né? A gente conseguiu um recurso para dar início, né? A esse nosso sonho, né? Da biofábrica agroecológica. Então, nesse projeto, né? A gente conseguiu, né? Um só projeto a gente conseguiu financiar algumas ações, né? Tanto para a nossa biofábrica, quanto também para a construção de biodigestores, né? Então, essas imagens aqui são da construção, né? A gente conseguiu também em diálogo, né, com a comunidade um espaço para que fosse o local de produção desses insumos, né? Esse momento aí é o nosso momento de construção mesmo, de botar a mão na massa. As pessoas que aparecem na imagem são as pessoas do grupo de base, né, que também se colocaram aí para construir, enfim, para fazer o que fosse necessário aí para a gente dar início ao nosso projeto, né? E como eu falei também, esse projeto do Fundo Casa, ele não só, né, contribuiu para a nossa experiência, mas também para a construção de 2 biodigestores, né? Um nessa comunidade que aparece na imagem, né? E um numa outra comunidade, né? Que é de um grupo de mulheres, né? Um grupo de mulheres que produz bolos, pães, enfim. E então a gente, nesse momento, tendo esse recurso, né? Do Fundo Casa, foi um pontapé bem importante para que a gente pudesse, enfim, começar a produzir com uma maior quantidade, né, com uma maior escala. E aí, depois disso, a gente, né, também, através do projeto, conseguiu realizar uma oficina, né, mais uma oficina, para a gente aprofundar um pouco mais o conhecimento desses adubos, desses defensivos, né. Esse companheiro que aparece aí é o companheiro Redson, tem um canal, inclusive, o Experimentador do Sertão, está aqui falando, né, Edson? E que lá, né, no canal dele também está registrada toda a nossa oficina lá na biofábrica, né? Como é que se deu a produção, né? Nessa oportunidade aí, a gente conseguiu, né, debater conceitos muito importantes, né? Principalmente esse conceito, assim, a gente acaba, né, na biofábrica priorizando a produção mais de adubos, né, para fertilidade, para o solo, enfim, para ter uma planta saudável, né, no sentido de que uma planta saudável ela necessita menos, né, de defensivo, né, natural, ela é mais equilibrada, então a gente nessa oportunidade da oficina a gente produziu aí, como está na imagem do cantinho aqui, né, o EM, né, que é o micro-organismo eficiente, a gente conseguiu compartilhar, né, através de uma cepa, né, que foi produzida no assentamento Francisco José, numa outra comunidade que a gente também atua aqui, o MCP, né. Essa imagem do meio aí é o nosso primeiro bocache, assim, produzido, né, depois dos dias necessários de fermentação, e essa terceira imagem do biogel, né, que é um outro biofertilizante também muito importante, muito rico, né,
e que tem um custo baixíssimo, né? Então, o custo de produção do biogel é bem baixo, né? E a gente consegue, assim, suprir, né, as necessidades, né, da planta no que diz respeito a nitrogênio e mais alguns nutrientes também, né? Porque no biogel não vai só o esterco fresco, né? Vai também o soro de leite, a manipoeira, né? A urina de vaca, se a gente quiser, né? Vai o pó de rocha, vai cinzas, né? Sempre tomando um cuidado, né? Também para perceber de onde, né? Qual é a fonte, né? Qual é a procedência de cada um desses ingredientes que a gente está utilizando no nosso biofertilizante, no nosso composto orgânico, no nosso bocache, né? Então, o esterco fresco a gente vai procurar, né? A gente sai na comunidade e vai procurar aquele produtor, né? Que tem, né? Um pasto que não coloca veneno, né? Então, no pasto dele não tem tórdo, né? Então, tem todas essas nuances, essas coisas que a gente acaba tendo que ter um cuidado, né, e uma atenção também. Mas nisso, é justamente nesse diálogo, né, com a comunidade que a gente vai também compartilhando o conhecimento agroecológico, né? E as pessoas vão ficando curiosas e querendo saber, né, o que é esse adubo, enfim. E aí é um pouco, né, um resumo dos adubos que a gente tem produzido, né, lá. Essa foi a nossa primeira produção, assim, já embalada, né, para ser comercializada no Recanto Camponês, que é o nosso espaço aqui do MCP, né, em Sergipe, para comercialização e formação, enfim. Foi a nossa primeira produção aí. A gente, né, envasa geralmente o biogel nas garrafas PET mesmo, né? Reutiliza elas, faz a lavagem direitinho, né? E o bocache também, né? Aí na imagem vocês podem ver também ele embalado já, né? Então, mas além desses, a gente produz outros, né? Produz também como defensivo, né? O inseticida de castanha, né? Que é nada mais é que o álcool, né? Com a castanha, é um inseticida bem eficiente na nossa experiência prática aqui, né? E aí já colocando, né, que uma parte, né, do nosso trabalho na biofábrica é justamente fazer experimentação nas nossas roças, né? Então, nesse ensaio de variedades, por exemplo, né, foi um ensaio de variedades crioulas aqui, realizado na nossa comunidade, e uma parte da adubação a gente utilizou já a que a gente produz na biofábrica, né? Esse milho também, né? A gente utilizou o inseticida de castanha para controlar a questão da lagarta, né? E tivemos bastante sucesso, né? Então, é um processo também, né, de cada integrante do grupo e também se reconhecendo nisso, né? E percebendo que, de fato, sim, a gente pode plantar, né? Com insumos agroecológicos, né? E aí a gente também, né, agora, né, no nosso momento atual assim, é de produção, né, de uma pequena horta, né? Aí a gente está, enfim, preparando a área, né, para fazer uma pequena horta para que sirva de vitrine, né, para os agricultores, né, da comunidade, da própria comunidade e quem vem de fora também possam ver, né, os resultados desses bioinsumos, né? E acho que é um pouco disso, assim, né? A gente também tem alguns desafios, né, bem importantes, né? Então, a gente, enquanto grupo de jovens, né, entendendo, né, essa necessidade, né, para a permanência do jovem, né, no campo, de gerar renda, né? Então, a ideia da biofábrica, ela também quer cumprir esse papel, né? Gerar renda para a juventude no campo, né? Ao mesmo tempo em que a gente está ofertando, né, adubos, né,
em quantidade, aí, em uma certa escala, para que agricultores que desejam, né, fazer o seu processo, né, de transição para uma agricultura agroecológica, que eles tenham esse suporte, né, nessa biofábrica. A gente tem desafios também do ponto de vista, né, de recursos mesmo, né? A gente conseguiu alguns recursos com o projeto Fundo Casa, mas existem vários desafios ainda nesse sentido para a gente cumprir. Desafios no sentido do envolvimento dos jovens, né? Porque nós, enquanto grupo, somos um grupo de 4 jovens, né? 5, mas temos aí também nos empenhado no sentido de trazer mais jovens, né? E apresentar a experiência, né? E compartilhar cada vez mais esse conhecimento, né? Um desafio mais geral, né? No que diz respeito a esse campo dos bioinsumos, né? É a legislação, né? Porque a gente sabe que existem tendências, né? Assim, uma tendência de que empresas, né, queiram se apropriar desse conhecimento que é popular, que é camponês, né? E queiram, né, dificultar isso, a nossa autonomia nesse sentido, através da legislação, né? Então, já existem projetos aí de lei querendo dificultar a nossa produção, né? Nas nossas áreas. Mas a gente tem batalhado nesse sentido aí para que a gente consiga garantir o direito, né, dos agricultores de continuar produzindo seus insumos, produzindo seus defensivos e uma agricultura, de fato, agroecológica, né, que contribua para o poder popular. Gente, era um pouco disso, né? A gente está um pouco apertado de tempo. Eu acho que tem as perguntas aí, estou aqui disponível. E falar que foi muito bom, né? Ter participado desse espaço aqui junto com esses companheiros, né? E a companheira, Matheus, trazendo toda a sua riqueza aí de experiência. Eu acho que a gente tem que conversar, né? A gente tem que dialogar e bastante trocar umas ideias. E também a companheira aí do MMC. Acho que tem muita coisa para a gente compartilhar e enriquecendo esse conhecimento, tá bom? Então, obrigada mesmo. Vou deixar de compartilhar aqui. Obrigada, Ana Maria. Obrigada a todos que participaram aí no chat. A gente está com o tempo apertado, mas a gente vai seguir aqui com as perguntas. Foram muitas perguntas, também muitos comentários agradecendo, falando sobre as experiências, falando sobre experiências com as formigas, alguns defensivos naturais, como fazer. Também falando sobre esse trabalho, também teve bastante gente falando, muita gente falando sobre o papel da mulher, sobre como a mulher deve ser vista no campo, enfim, muitos comentários. E aí, começando com as perguntas, né? Foram várias perguntas. Então, vou tentar ler metade delas para cada um de vocês e a gente, enfim, ver o que é que dá para responder, né? PC Barbosa perguntou para a Itamara, né? O feminismo pode ser visto como uma apropriação de luta de todas as mulheres? Ela Bento perguntou, mesmo considerando que o feminismo camponês popular não seja uma nova corrente, como você destacou, quais teorias ou correntes feministas fundamentam o camponês popular? Pedro, ele perguntou, né, quais são as relações do feminismo, do socialismo com a agroecologia, o que você vê de convergências entre esses 3 elementos, considerando o protagonismo indígena dentro da América Latina e a perspectiva do bem viver, passando pela questão dos direitos da natureza, onde fica o socialismo? Essas perguntas são todas para a Itamara. Eu não sei se deu para acompanhar aí, ainda tem mais uma pergunta para ela, mas já a gente, enfim, faz essa outra pergunta. Para o Matheus. Matheus, como faz para participar? Essa pergunta é da Fátima. Como faz para participar do curso de plantas medicinais? Tem como participar? Gerlúcia Santos perguntou
o que fazer para animar Gerlúcia e Néria. Néria, elas duas perguntaram o que fazer para animar os jovens, para que eles entendam a importância da agricultura familiar. E também muitas pessoas perguntaram o que é que você usa para poder não combater, mas tornar a formiga um pouco mais amiga da gente, da nossa plantação. Como faz essa mistura de ninho de urtiga para matar a formiga? Muito interessante. Isso é a Ângela de Sertânia, né? Ela fala um pouquinho da experiência dela, né? Que usa a planta que parece com mamona. No momento ela esqueceu o nome, não sei qual é, né? Mas ela disse que coloca essa planta que parece com mamona lá e a formiga ela diminui, dá uma diminuída. Para Ana Maria, muitas questões, gente. Biogel é a mesma coisa de biofertilizante. Onde fica a sede do MCP em Aracaju? Perguntando. Eu acho que alguém já respondeu isso lá no chat. Como é feito o inseticida de castanha? O que vocês têm para o combate de formigas? Muita gente perguntou sobre o combate das formigas, né? Acho que é semelhante para todo mundo. As formigas são realmente bem companheiras da gente. E a Antônia perguntou, é muito difícil para montar uma biofábrica? Eu acabei lendo todas as perguntas. Ficou uma pergunta que também é para a Itamara, que é do Esivaldo. Elcivaldo. Para Itamara, o esfriamento das lutas sociais se dá pelo fato de termos um louco no governo agindo com repressão, pregando ódio e outras formas de violência, ou as pessoas se cansaram da luta? Bom, isso é um pouco das perguntas que rolou aí no chat. Se vocês tiverem alguma resposta, já para adiantar. Vamos seguir o mesmo percurso? Isso, Tamara, pode começar respondendo. Eu estou tentando sistematizar aqui um pouquinho, mas vamos lá. Primeiro dizer que só pergunta difícil, né? Esse povo faz um negócio assim absurdo. Uma hora dessa. Uma hora dessa pergunta difícil. Então, sobre essa relação, né, que se o feminismo pode ser visto como uma apropriação de todas as mulheres, eu acredito que pode ser uma apropriação de todas as mulheres, né? Mas isso não significa que todas as perspectivas feministas ajudam ou buscam a construção de uma nova sociedade. A sociedade que a gente, aqui, nesse coletivo, busca construir. Ou que não passa, né, um feminismo que não passe aí pela auto-organização, vamos dizer assim, né? Está muito na moda hoje ser empoderada, mais de forma individualizada, assim, na lógica do liberalismo, na lógica do mercado, que não é que não seja importante a gente não, né, se colocar como feministas assim também, mas o quanto isso é, assim, uma pauta, uma lógica do liberalismo. Então, na maioria das vezes, para vender mercadoria, um batom, uma roupa nova. Então, acho que mais ou menos por esse caminho aí. Espero que eu tenha... não tenho a função de responder, mas, assim, minimamente mediar, né? Eu acho que essa pergunta sobre a questão das teorias, né, as correntes feministas que fundamentam o feminismo camponês popular é super importante. Acho que deveria ter tido um pouquinho mais de cuidado para tratar dela, mas o tempo e as coisas acaba que a gente não, né, passa por isso. Mas é uma pergunta muito boa, importantíssima. Acho que para a gente está no segundo curso, né, de formação Rosa Luxemburgo, que é uma pensadora marxista, então isso aí já dá apontamentos de quais fundamentações a gente busca. Acho que a Safiotti, a Angela Davis, a Clara Zet, que tem muita centralidade, eu não vou lembrar outras aqui, mas além disso, né, bebemos assim nessa fonte das experiências das lutas pelas libertações nacionais, por exemplo, cada vez mais nos aproximado desse feminismo assim, de um entendimento de feminismo que é para além do que foi nomeado só agora, por exemplo, né? A luta das mulheres indígenas contra os colonizadores, a luta das quilombolas contra a escravidão, então a luta pela soberania alimentar, pelas sementes crioulas que antes de ser nomeadas já, né, já tinha essa perspectiva feminista, assim. Também não sei se respondi, mas acho que mais ou menos
rapidinho para poder dar tempo para os meninos também trocar ideia aí, inclusive encantada, né, com todas as experiências, encantada com os relatos, encantada com todo esse processo aqui que vocês têm construído. Acho que a pergunta do Pedro, né, quais são essas relações do feminismo, do socialismo, da agroecologia, convergência, acho que é mais ou menos por aí. E essa é a pergunta mais complexa desse processo, né? Então, nós compreendemos a agroecologia não apenas como esse modo de produção de alimentos saudáveis, não é verdade? Mas como modo de vida. Acho que, inclusive, pensando nessas variações aí da agroecologia, né, não há agroecologia com violência doméstica, não há agroecologia com racismo, não há agroecologia com trabalho escravo, mesmo que o alimento não tenha um pingo de agrotóxico. Não é sobre produzir sem veneno somente. Daí a gente esbarra nesse modelo de sociedade que é capitalista, que é patriarcal, que é racista. Então, nessa sociedade, nesse modelo de sociedade, há limites para a construção da agroecologia. Por isso, a relação mais necessária entre a agroecologia, né, modo de vida, ciência, e o socialismo como esse modelo de sociedade. Eu penso, inclusive, assim, nessa relação com o feminismo, que historicamente são as mulheres que defendeu, né, a agroecologia, que produz, mesmo quando isso ainda não estava na pauta do dia, das organizações, dos homens. É mais ou menos por esse caminho, assim. Essa pergunta sobre a questão do bem viver, eu acho que eu não compreendi muito bem pela minha falta de elementos sobre a questão do bem viver, né, sobre isso. Tem se teorizado bastante sobre isso, mas do pouquíssimo assim, que eu sei tem relação com autocuidado, com viver em harmonia com a natureza, inclusive os povos indígenas sabem muito bem sobre isso, né? Então, o que eu perguntaria, faria uma pergunta reversa para a pessoa que me fez a pergunta, é se é possível o bem viver no marco, né? Nos marcos do capitalismo. Então, se tem sido possível, se é possível, porque na nossa compreensão, e aí fazendo relação com o feminismo, não é possível a libertação das mulheres dentro desse modelo de sociedade que é estruturada pela exploração, que é o modelo capitalista, sabe? Então, eu fiz essa relação para talvez pensar em uma resposta, né? Que não é possível pensar o bem viver, assim como não é possível pensar a libertação das mulheres dentro do marco dessa sociedade que é capitalista. Então, o socialismo fica aí. Acho que é essa relação que é importante fazer com o socialismo, com a construção do socialismo, que é a construção de uma nova sociedade, né? Acho que é por esse caminho que eu tentaria responder essa pergunta. E a do Elcivaldo, eu não esqueço o nome não, porque é a pergunta de 1 milhão da noite, né? O esfriamento das lutas sociais se dá por esse governo louco aí que tá, né? Acho que é uma pergunta para a gente, inclusive, pensar, assim, mas, na minha opinião, e aí já não é mais uma construção, né? Na minha opinião mesmo, a gente tem, de alguma forma, ficado muito cansado, não cansados da luta, porque a luta é diária, mas cansado de tanto retrocesso, né? Processo de golpe, depois a eleição de um governo como... Depois o governo Temer, que foi um inferno, agora esse governo que ainda é mais abaixo do inferno. Então, assim, são coisas que vão deixando a militância muito angustiada com tudo isso. Mas claro que o esfriamento das lutas sociais não se dá somente por isso, né? Estou apenas dizendo que, na minha opinião, também tem esse elemento do cansaço, né? Também tem esse elemento do cansaço no sentido das percas dos direitos, de toda uma vida precarizada. Então, quanto mais a vida precarizada, mais os trabalhadores e as trabalhadoras vão ter dificuldade de organização. É real isso. Então, assim, talvez tenha muito mais a ver com o arroxo, né, do capitalismo, em como o capitalismo se reestrutura para cada vez explorar mais e para, no momento de crise, explorar ainda mais, do que mesmo com essa coisa do cansaço. Porque cansados estamos, mas da luta não fugimos. Acho que é mais ou menos isso, agradecer novamente pelo espaço, agradecer pelo diálogo e estamos juntos, né?
Vamos tirar esse governo aí, mesmo que seja agora no voto, né? Vamos se organizar direitinho, dá certo. É isso. Boa noite. Obrigada, Itamara. Agora eu chamo o Matheus para ele responder as milhares de perguntas também feitas para ele. Tá, sobre a questão da pergunta, né, que foi como participar do curso de plantas medicinais. Nesse caso, geralmente a escola ECRAMA, ela posta no Instagram, né, e também em vários grupos sobre as datas, sobre as possíveis realizações do curso, né? Então, não é com frequência todo o tempo, né, o curso, então ele tem um período para acontecer, né, principalmente porque a especialista na área, né, as especialistas na área que precisam ver a questão dos seus tempos, né? Então, geralmente é postado lá no Instagram. Então, vocês podem acompanhar, né, a Rede Bragantina, a Escola ECRAMA pelo Instagram e ficar sabendo sobre esses eventos que acontecem, tá? Sobre o que fazer para animar, né, os jovens sobre a importância da agricultura familiar, né? A escola ECRAMA, né, assim como a gente trabalha no sentido de fazer mística, né, para, vamos dizer, para enfatizar, para incentivar cada vez mais, né, o trabalho no campo, né, como foi falado agora há pouco, né, que não é somente uma forma de agricultura, mas é uma forma de bem viver a agricultura, né? Então, nesse caso, a gente mostra como é que tem o bem viver dentro do campo, né? Como é que pode ter uma vivência melhor, ter um rendimento melhor, ter todo esse processo melhor. Então, a gente trabalha com mística. Então, trabalhamos também com jovens, né, que já têm essas participações em movimentos para que eles venham mostrar suas experiências. Então, através de outras experiências, a gente vai fazendo essas dinâmicas, né? Também dessa forma, né, tem a questão de músicas, né, que são culturais, né, assim como o carimbó também, né, que a gente faz, que é para animar, para mostrar que é uma beleza essa cultura, né? Então dessa forma a gente vai demonstrando para os jovens que esse é o caminho, que esse é o momento de a gente lutar, da gente dar as mãos, a gente das situações que está tendo, né? Que é nesse caso trabalhar em coletivo, que é nesse caso darmos as mãos, né, para que as coisas funcionem, né? Então, quando se há um coletivo, né, quando se mostra o que acontece quando a gente damos as mãos, então as coisas funcionam. Então, eles vendo essas ações, né, assim como eles chegam na escola ECRAMA e se admiram com aquela beleza toda que é o sistema de SAFs, é o sistema agrocivil pastoril, criações e tudo. Então, tudo isso empolga os jovens de ver que há um futuro, que vê que tem possibilidade de fazer todos esses trabalhos sem que você olhe para o mundo lá fora e vê que tem que usar veneno, tem que usar isso, tem aquilo. Não, mas é um método de vida que mostra para eles que isso é possível, tá? Sobre a última pergunta, né? Não última, mas que eu dei para mim anotar aqui, é o que pode ser usado para as formigas, né? Assim, a formiga geralmente ela vem porque a terra ela já está ácida, né? Aquele solo está ácido, né? Então, como eu tinha explicado mais cedo, que a gente devemos entender a natureza e não somente achar que a gente está certo e querer mudar ela, né? Mas devemos que olhar para ela, o que está acontecendo para que aquele excesso de formiga aconteça, né? Porque um inseto praga ele só dá num certo lugar porque alguma coisa desequilibrou aquele ambiente, né? Então, geralmente a gente usa o calcário, né? Então, como tinha falado, o cipoalho e também a homeopatia, né? Que é usar a própria formiga, né? A própria energia dela contra elas mesmas, né? Então a gente pega uma certa quantidade de formiga, uma garrafa pequena
de álcool, a gente coloca, e durante uma semana a gente fica mexendo com essa garrafinha, né, balançando para que ela venha concentrar aquela energia. E logo depois, numa garrafa de 2 litros, a gente dilui com 2 tampinhas, que a gente vai trabalhar com a energia da formiga. A gente não vai trabalhar com veneno, mas com a energia da formiga. Então, durante mais outra semana, a gente passa a fazer esse mesmo movimento, que depois a gente dilui de novo. Então, quanto mais dilui, mais concentrado a energia das formigas fica. Então, a gente borrifa naquele lugar, né, onde as formigas estão agindo ali. Então, elas recebem uma informação evacuado, que elas precisam sair dali, que há um certo perigo para elas, né? Então a gente precisa entender a natureza para que a gente possa trabalhar com ela. Como eu tinha falado, a gente tem que observar, né, sobre a questão do que as plantas precisam. Por exemplo, a gente sabe que as plantas precisam de 5 macronutrientes, que é o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, né? Então, geralmente, a gente coloca também o enxofre, né, para que venha ter esse equilíbrio, para que as plantas se fortifiquem, né, o solo se fortifique também e a acidez fique melhor. Então, a gente entende qual é o processo o processo que a natureza ela está dizendo. Se ela está mandando um inseto praga, é porque algum desequilíbrio aconteceu naquele lugar. Então, a gente precisa entender qual é aquele desequilíbrio que está acontecendo ali, para que a gente possa tomar uma providência certa, para que a gente não maltrate a natureza, mas sim trabalhe com ela em conjunto. Acredito que são essas as perguntas que tinham sido, acredito que eu deixei claro sobre. Massa. Posso ir, Maria? Pode sim, minha internet deu uma falhada aqui. Pode sim. Pronto. Então, gente, tem algumas que já foram respondidas, né? Essa aqui o Matheus trouxe muito bem aí das formigas, né? Eu acho que é isso, né? Só reforçar esse elemento, né? De que a gente olhar, né? O que é que a formiga está apontando ali, né? Ela está apontando, se ela está demais ali, ela está apontando algum desequilíbrio que tem no meu terreno, na minha área, né? E antes da gente já partir, né? Para uma alternativa que seja mais drástica, né? Alguém perguntou, né? Se o biogel é o mesmo que biofertilizante. O biogel é um tipo de biofertilizante, né? Existem vários tipos de biofertilizantes, né? E o biofertilizante como o próprio nome diz, né? Um fertilizante vivo, né? Contém vida ali, né? Então, através das bactérias que estão presentes ali no esterco, né? Principalmente, né? Do gado ou, né? Enfim, de outros animais, a gente capta aquelas bactérias para fazerem uma função, né, de possibilitar à planta, né, mais capacidade de absorver os nutrientes, né, enfim, uma série de coisas. Mas o biogel é um tipo de biofertilizante, né? Então, tem biofertilizante que é só o esterco e plantas, né? O resto de composto, né, que a gente pega, né, restos de folhas, né, folha de bananeira, folha de urtiga, por exemplo, né, tem várias receitas, né, se a gente for procurar na internet, vai encontrar uma grande diversidade, né. O biogel é um biofertilizante, né, que vai também o pó de rocha, né, já outras fontes também de nutrientes para a planta, né? Então, a gente enriquece, né, esse biofertilizante. Onde é que fica a sede do Recanto Camponês? O Recanto Camponês fica na rua Santa Luzia, número 902, no bairro São José, em Aracaju. Acho que a gente pode compartilhar aí também em outras redes aí, né? Mas fica lá, né? E é onde a gente tem também tido, né, como um ponto de comercialização, né, desses bioinsumos, além de toda a produção, né, do MCP, né, dos agricultores e agricultoras do movimento. A pergunta sobre o ECC, né?
que é o inseticida, né, natural, né, de castanha, né, o óleo da castanha. Ele é um inseticida bem prático, eu acho que Edson até colocou aqui no bate-papo, né, como é que prepara ele, né, 300 gramas da castanha de caju, em 1 litro de álcool de posto, né, o etanol, né, a gente espera 15 dias, 20 dias, né, e aí ele está pronto, a gente pode aplicar em doses variadas, né, se for por exemplo, horta, né, a gente usa uma dose menorzinha, né, 10 ml para uma bomba, né, se for uma planta mais resistente, da folha mais resistente, aí a gente vai aumentando essa dosagem, né, 50 ml, 100 ml numa bomba de 20 litros, né, e na nossa experiência aqui a gente utilizou para controlar a lagarta no milho e foi assim, foi muito bom, né? A gente conseguiu ter um resultado bem positivo, né? E se é difícil montar uma biofábrica, eu acho que tem alguns passos, né? Que a gente precisa seguir, né? Assim, alguns passos, né? Não tem receita pronta, mas tem alguns passos que para nós, na nossa experiência, foi importante, né? O primeiro, eu acho que é você ter um grupo de base, né? E toda essa experiência ela começa a partir do grupo de base, né? Então você e mais duas pessoas já formam um grupo, né? E foi a partir desse grupo que a gente começou, né? A de fato a dar um outro passo que é então estudar, né? Estudar os insumos, estudar quais são as receitas que existem, o que é que já tem de conhecimento acumulado aí pelos agricultores, pelos movimentos sociais, enfim, por quem está construindo esse conhecimento há muito tempo, né? E também ter a sensibilidade de definir quais são, né, os insumos mais adequados para a sua região, né? Que vai ter mais aceitabilidade também pelos agricultores, né? Olhando também, né? Quais são as fontes de matéria-prima que você vai ter, né? Então, de repente, na minha área não tem nenhum local em que eu possa adquirir um pó de rocha, né? Por exemplo, né? Não tem uma pedreira próxima, a pedreira está a não sei quantos mil quilômetros, eu não tenho como conseguir. Então, eu vou fazer um outro tipo de biofertilizante que não pega o pó de rocha, né? Que pega outras fontes, né? Talvez na minha área tenha facilidade para outras coisas, né? O bocache, por exemplo, a gente usa um pouco da serrapilheira, né? Da mata, né? Se a minha área é uma área, né, próximo de mata, né? Se eu moro na floresta mesmo, enfim. Então, tem essa facilidade, né? A gente foi escolhendo, né, fazendo uma seleção de alguns bioinsumos que a gente achava que era importante, né? Que supria com a demanda que a gente tem, né? A gente tenta focar um pouco também nessa questão da produção do milho, entendendo a necessidade de preservação das sementes crioulas, né? Esse trabalho que a gente já vem construindo, né, no movimento, né? Então, um desafio nosso, por exemplo, do próximo período é fazer a experiência de plantar o milho crioulo utilizando apenas defensivos naturais, insumos, né, bioinsumos orgânicos, né, enfim, é o nosso próximo passo. E acho que por aí vai, sabe? Para nós também, para a nossa experiência, foi essencial, né, ter conseguido um apoio, né, um recurso financeiro, né, através do projeto Fundo Casa, né? Existem outros editais também que a gente pode escrever projeto, né, e tentar buscar, mas só para colocar assim um pouco, né, de alguns dos passos, né, importantes para a gente conseguir constituir aí uma biofábrica. Eu acho que, assim, as perguntas mais direcionadas para mim foram essas, né? Queria já, então, agradecer mesmo e dizer que estamos, né? Eu aqui em nome do grupo de base aqui que tem tocado essa experiência da biofábrica, estamos disponível, né, para quem quiser fazer contato e aprender um pouco da nossa experiência, também trocar a experiência, né, porque a gente não sabe tudo, a gente está aprendendo, na verdade, e sempre é bom a gente conhecer, né, essas experiências em outros lugares, né, e ir compartilhando, enfim.
Então, acho que era isso, agradecer mesmo e vamos se manter firme no curso, né? Obrigada, Ana Maria, obrigada, Matheus, obrigada, Tamara, obrigada a todos vocês. Ainda tem várias perguntas, mas enfim, já ultrapassamos o tempo da aula, foi muito bom ter todos vocês aqui. Perguntaram qual é o Instagram do Recanto Camponês, só para deixar aqui, né? recantocamponês.se, então se vocês quiserem seguir, aí é o Instagram do Recanto Camponês. Espero vocês para a próxima aula, também assim animados que nem hoje, cheio de perguntas e de comentários, para contribuir também com a fala das pessoas que vêm trazer suas histórias aqui. Obrigada a todos, espero que vocês tenham assinado a lista de presença e até a próxima quarta-feira. Obrigada a todos vocês. Tchau, gente. Tchau, companheiras. Tchau, companheiros. Tchau, boa noite. Boa noite. Ai,